E eu já vi a Daniela. Valeu, galerinha. Tiveram um bom tempo para relaxar. Agora eu peço concentração absoluta para não ter que ser grosseiro com ninguém. Uma coisa que eu não gosto de fazer. E vamos corrigir a tarefinha. Uma dica. Pô, cara, se tu tá com extrema dificuldade, primeiro é normal, tá? Tem bastante dificuldade nesse começo de curso. Né? Tá se familiarizando com a física ainda, então é normal ter dificuldade. Mas se tu tá com extrema dificuldade, para que passe uma tentativa mais verdadeira, eu recomendo mais uma vez que tu pegue teu caderno, bote lá página, exercício tal, e pelo menos fazendo isso, fazendo uma leitura, anotando os dados, não me dá a sensação assim, sabe, vadio, esse aqui é vadio, porque eu fico com essa sensação, né? Alguns eu sei que não fizeram, estão só fazendo uma perfumaria ali para ganhar o ponto positivo da tarefa, que nem tentaram, que nem leram. Outros eu sinto que houve uma tentativa, mas às vezes é uma tentativa muito frouxa, né? E poxa, se tu já sabe as fórmulas, né? O mínimo de saber, né? Tem a formulazinha copiadinha ali, pelo menos copiar a fórmula, anotar os dados, já dá um caráter mais sério para a tua tentativa. Então é uma dica que eu dou, para não passar por malandro, né? Ou por cara que está com preguiça, vale a pena tu, né, caprichar na tua tentativa. Então vamos lá, era na página 32, o primeiro exercício era o 1. Mais uma manhã maravilhosa para aprender física. Página 32, exercício 1. Vamos ver o que dizia a questão, se era uma questão muito complicada. Imagine que você tem que fazer uma viagem de 120 km entre duas cidades. Calcule quanto tempo em minutos você gastaria se estivesse em um carro com as seguintes velocidades: 80 km por hora, 100 km por hora, 120 km por hora e 180 km por hora. Em seguida, comparando esses valores, discuta se a economia de tempo que se consegue aumentando a velocidade é tão significativa a ponto de ser interessante ultrapassar os limites estabelecidos em lei. Ah tá, isso aí caiu na prova e tudo, né, meu? Pô, fácil. Primeira situação, o carro tinha 80 km, a distância 120, eu vou calcular o tempo, está dividindo, passa, está multiplicando, passa, dividindo. Então observe, se o aluno não fez essa conta aqui, não é porque ele não entendeu ou porque está difícil, é porque realmente ele está babando azul na aula, ele não está sabendo nada de nada. Imagina, o cara nem aprendeu a calcular a velocidade ainda, o tempo, a distância, então já é grave. O cara que não consegue fazer esse primeiro cálculo, é muito grave essa situação, então tem que te perguntar, poxa, eu estou nessa situação grave, né? Porque tu imagina, o cara dava a velocidade, dava a distância para ele calcular o tempo. Como é que o aluno não vai conseguir depois de todas as aulas e da prova e da correção da prova, né? Então tu vê, não era difícil a primeira questão, pelo contrário, era bem, bem simples. Eu vou simplificar por 4. Vai dar 3 sobre 2, que é 1,5 hora. 1,5 hora. Olha, eu não vou fazer tudo de novo. Já que eu descobri que para achar o tempo, ou delta t, né, para ficar mais chique, para achar a variação do tempo, é só pegar a distância e dividir pela... Ah, então eu vou fazer isso, ó, eu vou fazer sempre distância sobre a velocidade, vai ficar mais prático. Qual era a segunda velocidade? 100. Ah, dividir por 100 é muito fácil, né? 1,2 horas. Poderia botar um pouquinho. Isso, depois na hora de comparar eu vou passar para minutos até para a gente poder fazer a comparação, né? Mas cuidado, não confundam 1,2 horas com 1 hora e 20 minutos, não tem nada a ver, tá? Pelo amor de Deus, isso é bem básico também, né? Então vamos lá, delta t igual 120, qual era a próxima velocidade? 120. Meu Deus, olha só, é extremamente simples, 1 hora. E ainda tinha mais velocidade, não tinha? 180? Ah, o suicida então. O cara suicida foi a 180. Eu vou simplificar por 6, gostei. 12 dividido por 6 dá 2, 18 dividido por 6 dá 3. Ah, isso, ó, olha o perigo. 2 terços de hora é 0,6666 horas. Ou 6 tracinho, né? Isso, mais elegante ainda. 6 com tracinho fica mais elegante ainda. Então, olha só. Ele pediu para fazer esses cálculos e pediu para ver se vale a pena. Se o cara for a 80, ele gasta 1 hora e meia. Se o cara for a 180, o cara gasta 0,6 horas, um pouco mais de meia hora. Certo? Então o cara economizou menos de 1 hora.
senta ali pra ver aquela novela idiota. Tá entendendo? Então, eu vou me matar, vou matar minha família toda, vou ter multa, vou gastar mais dinheiro com combustível e aí vou ver a novela. Tá entendendo? É uma atitude burra, é uma atitude idiota. E tem que falar isso, se teu pai gosta de dar pau com o carro, tu tem que fazer a conta pra ele e falar, porra pai, acorda pra vida. Chega de arriscar a vida da nossa família por causa de idiotice. Entendeu? Porra, ainda mais o cara que é tu que vai lá no carona, tu vai jogando alguma coisa, tu vai lendo alguma coisa. Tomara que demore mais mesmo, se eu leio mais, eu curto mais aqui. Então, pô, tem que tomar cuidado. Às vezes a gente toma decisões na vida que mexe com a vida de outras pessoas sem pensar. Então, dar pau com o carro depois desse exercício é só cara lesado da cabeça, é só cara burro, cara ignorante. Tu vê que loucura, né? Tô sendo bem enfático, porque é isso, tá? E meu pai teve uma época que ele era assim. Tinha uma época, meu pai era mais novo, que eu lembro dele dando pau com o carro, era pau. Sempre que a gente viajava era um cacete. E tu vê, depois de velho eu comecei a pegar no pé dele, pô, tu quer me matar? Não, pode baixar o velocímetro aí. Né? Porque quando o cara é guri, eu até gostava quando era novinho. Ai, que legal, que o pai tá correndo, eu curtia aquele momento. Mas não sabia que estava arriscando a minha vida, poderia nem ter chegado onde eu cheguei, certo? Então não vale a pena. E tu, com responsabilidade, deve sim cutucar o teu pai se ele estivesse passando. Porque às vezes nossos pais tomam decisões sem raciocinar. E nós estamos aqui, então, às vezes, para poder fazê-los melhorar. Quantos pais não aprendem com os filhos várias coisas, né? Eu que tive que ensinar meus pais a não jogar lixo para fora, cara, da janela do carro. Tu acredita? Eu, novinho, lá 12 anos, é que chepa de cigarro para fora. Porra, pra que isso? É porco? Né? Tem que intimar o pai. Se o pai não tá errando e tu é o filho e aprendeu certo, se teu pai tá fazendo cagada na tua frente, o mínimo que tem que fazer é o pai. Né? Dar uma cutucada nele para ver se ele acorda pra vida. Porque na época dele, jogar lixo na rua era normal. Né? Hoje não, hoje é crime. No Rio, né, já era pra ser muito tempo, mas no Rio agora, em função das, né, da Copa do Mundo e tudo mais, agora vão multar as pessoas que jogam lixo na rua, enquanto o resto do mundo faziam isso há 30 anos atrás. Nós só somos 30 anos atrasados. Né? Estou louco para que chegue o dia onde as pessoas sejam presas por jogar lixo na rua. Cana! Sai de primeira pessoa? Não, de primeira não, né? A primeira é só uma multa violenta. A segunda vai em cana. Vai assistir videozinho educativo para aprender a deixar de ser idiota, de poluir, né, e destruir o planeta. Certo? E amigo, ó, eu não recomendo quando tu vê alguém jogando lixo na rua que tu seja grosseiro, ou seu porco. Ele pode tomar um tiro na cara, tu pode tomar uma porrada na cara. Isso não é legal. Mas a melhor maneira de ensinar o ignorante é, ele jogou o lixo na rua. Tu vai lá e pega, olha com cara de nojo pra ele e joga no lixo só, não precisa falar nada. Esse é o melhor tapa na cara que pode dar do porco que faz isso, certo? Outra coisa que me choca, eu vejo alunos meus, cara, alunos, né, da elite de Florianópolis, jogando lixo no chão. Isso é uma coisa assustadora, tu ainda pode te curar deste mal. É isso aí. Que questãozinha tranquila essa. Professor, eu senti dificuldade em comparar porque estava em hora. Ah, então vou passar para minuto. Como é que faz para passar para minuto? Multiplica por 60, né? Vai dar 90 minutos aqui então, só para a gente poder fazer a comparação melhor. Vezes 60, 12 vezes 6, 72 minutos. Depois 60 minutos. E depois multiplicar aqui por 60, ó. 60 dividido por 3 dá 20, 40 minutos. De 90 para 40 minutos, 50 minutos de economia. Não vale a pena. Por 50 minutos, meu amigo, arriscar a vida da tua família, teu dinheiro, não, de forma alguma, não vale a pena. Dar pau com carro é coisa de lesada, coisa de gente louca. Que bom, né? A física até isso nos ensina. Fala, meu querido. Quando é que aquela regra de 3,6 aí? O que é o 3,6, meus amigos? De quilômetros por hora para metros por segundo. Divide ou multiplica? Divide, por incrível que pareça. 1 metro por segundo é mais do que 1 quilômetro por hora. Então divide para passar de quilômetros por hora para metros por segundo. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Por isso que 10 metros por segundo é 36 quilômetros por hora. Por isso que 20 metros por segundo é 72, que é o dobro, né? O dobro de 36 é 72. Por isso que 30 metros por segundo, 108. E o cara que faz exercício decora. Ele acaba decorando, não porque ele quis decorar, que ele ficou em casa estudando para decorar, que ele já fez meia dúzia de vezes, e aí entra na cabeça do cara, 10 é 36, 20 é 72, 30 é 108. E como vão ser esses valores que vão cair no vestibular, o cara nem mete a mão no vestibular para fazer, porque ele já decorou, certo? Isso que é legal, né, cara? O cara já meio que sabe o que vai acontecer lá. Show de bola. Questão, olha, que questão bonita, hein? Questão de importância social essa questão aqui. Muito bom.
Questão 2. 3. É 3? Questão 3. Uma pessoa caminha uma distância de 20 metros em um tempo de 10 segundos. Qual sua velocidade? Meu Deus! Olha só, galerinha, que tranquilo. Se o cara tem muita dificuldade, ele anota os dados. E aí quando fala lá, 20 metros, é a distância, o delta D para ficar elegante. Delta D igual a 20 metros. 10 segundos. Delta T. 10 segundos. O que ele pede? E velocidade é só copiar a fórmula, distância sobre tempo. 20 dividido por 10 na matemática profunda. E aí o cara vai olhar no gabarito e não tem. Mas é porque era quilômetros. E nós acabamos de revisar que é só multiplicar por... Então vai dar 7,2 km por hora. Então, ó, é normal sim ter dificuldade no começo, mas essas duas primeiras não era normal ter dificuldade, porque é a matéria passada que eu fiz para revisar. Então quer dizer que 3,5 a gente só usa para calcular a velocidade? Para transformar de uma velocidade para outra, bem isso mesmo. Como é que é? Usar o 3.6? Tá me apavorando, cara. Me deixa com muito medo. Vamos ver se o povo sabe. 1 hora tem... Imagina, cara, tá dizendo que 1 hora tem 3,5 minutos. Não, porque tu não pensou, só falou. Fala. Como? É a 3, né? Essa questão é a 3. Muito obrigado, amigo. Salvou a pátria. Não é real, porque imagina, né? Fica desorganizado, o aluno vai entender depois olhando o vídeo. Isso aí, questão 3. O senhor viajou. Letra D. Muito bem. Depois, o que era? 36, então, uma bela manhã para aprender física. Questão 1. Ó que legal, as primeiras, pessoal, foi para revisar o conceito de velocidade, né? Para tu não esquecer ele. E agora sim que começou a parte nova. A parte nova começou agora. Quando o vetor velocidade de um corpo sofre qualquer alteração, é dito que há aceleração. Pode-se então afirmar que a aceleração é a grandeza física responsável por alterar a velocidade de corpos? Cara, que perigo! Olha que perigo! A aceleração, eu escrevi no quadro para vocês, nós discutimos bastante, umas 2 aulinhas já falando sobre isso, mede a mudança da velocidade. Ou seja, a aceleração serve para medir a mudança, não para gerar a mudança. Para gerar uma mudança de velocidade é preciso de uma outra entidade da qual nós falamos em sala de aula. Força. É a força que muda a velocidade dos corpos. Mas a gente quer medir primeiro. E para medir a gente calcula através da aceleração. Então o cara foi super pernicioso ali na pergunta. A pergunta do cara foi perigosa. Ele queria que tu respondesse sim, claro. Mas o professor depois fala, não. Na sala de aula nós estudamos que a aceleração mede a mudança das velocidades. Quem provoca as mudanças de velocidade é a força. É isso aí. Por isso que se não tem força, o corpo tende a continuar em linha reta com velocidade para toda a eternidade. A famosa inércia. Olha que bonito. Estamos começando a fazer entrar no coração aquela ideia da inércia. Então assim, ele perguntou, é a grandeza responsável por alterar a velocidade dos corpos? Não. A aceleração, calcula. Isso serve ou é utilizada para medir as mudanças também, para medir as mudanças de velocidade. Olha, uma coisa que a gente não... Aí eu posso até continuar, né? A grandeza que altera a velocidade dos corpos é a força, para ficar Ninja Mutante Power Plus. A grandeza que altera as velocidades dos corpos é a força. Professor, só uma dúvida em inércia. Se tu larga um objeto com tal velocidade no espaço, sem nada próximo dele, ótimo. Isso. Ele vai continuar com a mesma velocidade? A mesma. Isso é loucura. Não, mas ele deixou tá claro longe. que está tudo longe. No meio do espaço sideral, longe de qualquer estrela, no meio do nada. Se eu...
Sim, ótimo. Então assim, ó, boa tua colocação. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, peguei um corpo, joguei e já instantaneamente me afastei dele. Certo? Concorda comigo? Essa é a ideia. Realmente, ele está pensando lá, mas tu está ali. Então quando tu jogou, tu vai atrair o corpo. Certo? Então se eu sou um astronauta e no meio do espaço sideral e arremesso um objeto, no início ele vai perder um pouquinho de velocidade quase imperceptível, devido à atração gravitacional minha e do objeto. Mas como ela é ridiculamente pequena, não vai praticamente causar alteração nenhuma, é isso que ele quer dizer. Mas o importante dessa, porque tu vê, é uma ideia absurda. Como é que um corpo vai estar no meio do nada, né, longe de tudo, passeando lá? Mas imagine que esse corpo se desprendeu de algum, né, de um asteroide, né? Então a gente tem que imaginar isso. Se existir um corpo no meio do espaço sideral andando com uma certa velocidade, como lá em volta dele é vácuo, né, ele tende a continuar com aquela velocidade para sempre. E tu vê, isso é uma coisa que é difícil de acreditar, porque tu sempre viu os objetos parar. Então tu tem a tendência natural de achar que ele para. Mas não, a tendência natural é ele continuar. E a prova disso é que a Lua está orbitando a Terra há 4 bilhões de anos, que a Terra orbita o Sol há 4 bilhões e cacetada de anos, né? Que existem objetos se deslocando há bilhões de anos em instabilidade no universo. E isso só foi possível quando Newton percebeu que as leis que regem o sistema solar são as mesmas leis que regem a Terra. Antes do Newton a galera achava que não, lá é divino, é perfeito, aqui é terreno, então é cheio de imperfeição, então não dá para usar o mesmo raciocínio. Por isso a galera ficou anos e anos, milhares de anos sem enxergar a verdade, certo? Legal. Então ó, não, a aceleração não muda a velocidade de ninguém, ela mede. A aceleração é utilizada para medir as mudanças de velocidade. A grandeza que altera as velocidades dos corpos é a força. Show de bola. Aliás, deixa eu até fazer um outro adendo aqui, muito importante. Quando o vetor velocidade de um corpo sofre qualquer alteração, era o enunciado, né? É dito que há aceleração. Então, peraí. Se eu estou fazendo uma curva, mesmo com velocidade constante em módulo, tudo bem? Tá vendo que a cadência é a mesma? Não estou nem aumentando, nem diminuindo. Estou na mesma cadência sempre, tranquilo? O vetor velocidade pode ou não pode ser representado pelo meu braço? Não é isso? Tu concorda que esse vetor velocidade está mudando a todo momento? E se está mudando o vetor velocidade, existe? Quer dizer que agora tem aceleração no meu corpo? Tem, pelo que eu acabei de falar, tem, né? Para ti é confuso porque antes eu disse que a aceleração é ΔV sobre ΔT. O que é ΔV, meus amigos? Velocidade. Variação do valor da velocidade, não é isso? E se eu faço assim, andando sempre no mesmo ritmo, a impressão que dá é que a velocidade não está mudando. Ela está sempre com o mesmo valor, né? Mas o vetor velocidade não mudou? O vetor está apontando para lá. Daqui a pouco ele já está apontando para lá. Então a minha velocidade mudou. Mesmo eu mantendo a cadência, a velocidade mudou. No final dessa aula eu vou te mostrar um outro tipo de aceleração. Porque essa aceleração, ela mede a mudança do valor da velocidade. Mas pelo enunciado da questão, nós vimos que fazer uma curva também é acelerar. Sim, fazer uma curva é acelerar. Mesmo que a velocidade não mude de valor, se ela mudou de direção e sentido, ó, a cada momento ela está apontando para um lugar diferente. Então fazer curva é acelerar. Fazer uma curva é acelerar. Tu já viu inclusive aqueles campeonatos de aviãozinho, de corrida da Red Bull? No Rio tem de vez em quando? Os doentes, postar corrida de avião, uma doença, né? O cara que mais ganhou essa corrida de avião é um sujeito que ele tem alguma anomalia orgânica no corpo dele que ele não desmaia, enquanto os outros desmaiariam ao fazer curva fechada. O que limita quem ganha essas corridas de avião é quem faz as curvas em alta velocidade. Só que se tu faz uma curva, tu está sofrendo uma... E se a aceleração for muito grande, lembra que eu te falei que pode desmaiar? Então outros pilotos sentem que vão desmaiar e tem que fazer a curva menos fechada e esse cara não desmaia porque deve ter a pressão sanguínea maior que a dos normais, não é? Faz a curva mais fechadona, onde os outros desmaiariam e ele ganha. Na verdade, assim, ó, é isso, exatamente. A ideia da corrida de avião é patrocinar o Red Bull, né? A Red Bull é uma empresa hoje multimilionária, então ela faz esses investimentos em corridas malucas, em coisas para chamar atenção, para o povo poder assistir e tomar muito Red Bull, com certeza. Vale a pena lembrar que o Red Bull é tomado como é tomado no Brasil, né, misturado com álcool, ele é sim perigoso, mas tomado puro e com uma quantidade mínima, né, como se faz na Europa, que eles usam mais como refrigerante na Europa, né,
e custa centavos a latinha lá, não é que nem no Brasil que é uma facada. Então não é tão ruim, tá, gente? O perigo é tu tomar com álcool. Primeiro que o álcool já faz mal e segundo que o Red Bull mascara o uso do álcool. Então tu acha que tu não tá bêbado. Ah, tô super bem. E na hora que tu vê, tu já passou dos limites, pode entrar em coma alcoólico e muitos morrem em função disso. Certo? Então tu vê que loucura. Fala, seu Lucas. Na verdade é o seguinte, os dois corpos vão se atrair, né? Pois é, aí é que tá, olha só. A curva ele só vai fazer se houver, ele já tinha velocidade pra frente. Aí alguém vai atrair ele por aqui, aí ele vai fazer uma curva, exatamente isso que vai acontecer. Mas se não houver essa velocidade pra frente, previamente não teria o porquê fazer a curva. Certo? Mas aí sim, poderia acontecer. Fala, querida. Se não dissesse que esse corpo tá fazendo uma curva, e a resposta seria assim? Não, na verdade é o seguinte, ó. A questão, ela está perguntando o seguinte para o aluno. A aceleração é o que causa a mudança de velocidade? E nós sabemos que não, a aceleração é só uma maneira de medir. O que causa é alguém fazer força. Então, olha só, o objeto está parado. A velocidade dele é zero. Se ele começa a andar, a velocidade dele já não é mais zero. Se era zero a velocidade e agora não é zero, mudou a velocidade. Se mudou a velocidade é porque tem... Mas não foi a aceleração que gerou a mudança de velocidade, foi o meu dedo, o peteleco. A força. Foi a força que gerou. Mesmo um objeto fazendo curva, aqui ó. O giz está fazendo curva. Não é isso? Tem aceleração? Sim, nós acabamos de ver que fazer curva é uma maneira de acelerar. Só que é a aceleração que está obrigando o corpo a fazer curva? Não, é a minha mão. A minha mão é que está obrigando o corpo a fazer curva. Se eu soltar, ó, passa reto. É a tal daí, é em nome da ciência, me perdoe. É a tal daí inércia. Então tu vê quem é que estava obrigando o giz a fazer a curva? A minha mão, porque a minha... Tá ótimo, querido. A minha mão, porque a minha mão está fazendo uma... Então a força é a entidade que causa a aceleração. E a aceleração só mede a mudança da velocidade. Agora o mais grandioso desses últimos minutos é tu ter aprendido que fazer curva é sim acelerar. E tu sabe disso, cara. Teu pai vai fazer a curva, tu não sente algo estranho acontecendo? É, opa! Na verdade é muito similar a quando o pai acelera ou quando o pai freia. Mas quando tu faz a curva, tu sente a aceleração pro lado, né? Só isso. Beleza? Então estamos começando a chegar perto do ponto alto da aula de hoje. Mas tinha mais, não tinha? Questão 2. Na mesma página? Então vamos ver. Se o corpo estiver rotacionando ou fazendo volta, vai ter que ter aceleração nele. O objeto que estiver lá dentro vai ter aceleração. Até, Lucas, olha só que legal. Cheguei a comentar a vocês que para ser piloto de caça tem que participar de treinamentos exaustivos. Cheguei a comentar isso? Então tu imagina, o cara vai ser piloto da aeronáutica. Ele vai dirigir equipamento que vai a quase 2.000 km por hora. E esse equipamento pode fazer curvas fechadas. Pô, se o cara está a 2.000 km por hora e faz uma curva fechada, vai atuar uma alta aceleração nesse cara. Se a distribuição de sangue no cérebro ficar irregular, ele desmaia. E esse equipamento de 10, 15 milhões de dólares, mais uma vida humana, vão ser perdidos. Então tem que ter um treinamento exaustivo. Sabe qual é um dos treinamentos? Bota o cara numa caixa, tem uma haste enorme, tem um rotor aqui no meio, um motorzão, aqui tem um contrapeso e lá na outra caixa tem um cockpit imitando um cockpit de avião e o cara fica lá dentro, no cockpit de avião. Bota essa coisa para girar em altíssima velocidade, o cara vai ficar todo torto lá dentro, sendo jogado para fora, e tem que fingir que está pilotando o avião. E tem que dar os comandos, tem que falar com quem está lá fora como se estivesse normal. Enquanto a maioria das pessoas desmaiaria em determinado momento, ou vomitaria, o cara que foi sendo treinado vagarosamente chega num nível que, enquanto outras pessoas estariam desmaiadas, ele está lá pilotando um avião virtualmente. Outro treinamento punk que eles fazem, eles pegam tipo um carrinho de montanha-russa, e arremessa o cara bota um cinto de segurança, o piloto, né? Arremessa o cara contra a água. Ele cai lá do alto, pum, dá uma pancada de cara na água. E depois que ele caiu na água e fica submerso, ele não pode ter desmaiado, tem que tirar o seu cinto de segurança e sozinho sair nadando da piscina. Quando faz esse treinamento, já bota os socorristas dentro d'água. Então os que desmaiam com a pancada, eles são retirados para que não tenha uma taxa de fatalidade muito grande. Mas sim, muitos morrem nos treinamentos de exército, infelizmente, muitos morrem.
tá? Então, na verdade, tu vê, é algo grotesco. O cara é treinado exaustivamente para aprender a tomar porrada e continuar acordado, sem desmaiar, e pilotando o avião. Assim, na verdade, esses são treinamentos modernos, né? Antigamente, nos primórdios dos aviões, eles ainda não tinham consciência plena de que a aceleração poderia impedir o piloto de pilotar, certo? Então, são treinamentos modernos. E assim, se o cara vai ser piloto comercial, os treinamentos não serão tão rigorosos, né? Estamos falando de um treinamento de guerra. O cara tem que aprender, no caso, cair na água com o avião, certo? E se o impacto não o matou, ele ainda está acordado para poder conseguir, né, tentar sobreviver ou tentar alguma atitude, certo? Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses não se preocupavam com isso, né? Lembra dos kamikazes, né? Destruiu o avião, já acabou a bomba. Não, mas é que na verdade é que nem o cara que é muçulmano, ele quer morrer em nome de Allah. Morrer em nome de Allah é orgulho, não é ruim. O japonês ele também tem isso, como ele é extremamente ligado à origem do país, era orgulho pro kamikaze morrer em serviço. Então estourei meu último míssil, tô com um avião aqui, meu país está morrendo, tem um navio norte-americano lá, lá mesmo, se explodia, né, os famosos kamikazes. E tem vídeos hoje mostrando a despedida desses pilotos, da família, né? Ele já se despedia, ele já sabia que não ia voltar. Já despedia de todo mundo, já sabia que na hora que acabasse a munição ele ia se explodir no avião, era o combinado entre os pilotos. É uma ideia cultural que é difícil de aceitar, né? No nosso país, pô, vou matar em nome do Brasil, por mais que o cara seja nacionalista, né? Deixa os outros se matar, eu não, né? É uma coisa delicada. Galerinha, fazendo então a questão 2, olha que bonita essa questão 2 da página 36. Dizia o seguinte: o conceito de aceleração é importante no estudo dos movimentos. Como é? Assim, se a aceleração de um móvel é de 2 metros por segundo ao quadrado, o móvel percorre 2 metros em cada segundo. Não, isso seria se fosse velocidade, né? Certo? Então cuidado com isso. O móvel percorrerá 4 metros em cada segundo. Não é esse o significado físico. Não é esse o significado físico. A velocidade média do móvel é 1 metro por segundo. Mas 1 metro por segundo quer dizer que a velocidade dele está constante, digamos, 1 metro por segundo. Né? E não pode ter aceleração, a velocidade tem que estar mudando. Então não, também não. A velocidade do móvel varia 2 metros por segundo em cada segundo. Sim. Cara, foi isso que nós falamos, e não falamos 1 ou 2, falamos 10 vezes na sala de aula. Certo? Por isso que eu te falei, tem que fazer a tarefa logo depois da aula, que aí está fresquinha essa informação na cabeça. 2D. É isso aí. Só por garantia, vamos olhar a letra E, né? A velocidade do móvel aumenta 4 metros por segundo a cada segundo. É menos pior que a B e C, mas está errada porque era 2 que aumentava a cada segundo. Qual é a outra? É a página toda. Beleza. Isso, agora é a questão 3, né? Um rapaz está dirigindo uma motocicleta. Olha o perigo, olha o perigo. Avisa para os que tu ama de tomar cuidado com moto. Moto mata diariamente muitos. Em São Paulo, é entre 2 a 4 mortos por dia. Na grande São Paulo. Isso vai falir o SUS, tá? Isso vai falir o Sistema Único de Saúde. Todos nós sofreremos a consequência da irresponsabilidade dos governantes com as motos. A moto está com preço de banana, qualquer idiota pode ter uma moto e sair se matando por aí. A autoescola não ensina a pilotar moto direito, o cara não aprende a se defender, certo? Sai andando entre os carros e vão morrer. Então, se tu tem alguém que usa moto, faça esse aviso, porque é delicada a situação. Tu imagina, Sistema Único de Saúde, SUS, conhece, né? Nós pagamos o imposto, o governo investe nos hospitais para tratar as pessoas. Mas como é que vai tratar as pessoas se a cada dia está chegando um motociclista ou 2 picado? Todo partido. Aí nós vamos ter que botar titânio no cara, instalar pino na coluna do cara, consertar o cara todo. Imagina a grana que não é. Eu tenho uns pinos na coluna, que eu fraturei minha coluna um tempo atrás. Só de parafuso na minha coluna tem uns 10 mil reais, 20 mil reais. Certo? De titânio. Agora tu imagina, isso foi o SUS que pagou. Agora tu imagina se a cada dia tem 2, 3 caras no hospital chegando desse jeito. Como é que vai sobrar recurso para atender o cara que quebrou a perna em casa? Ou a pessoa que sofreu um outro tipo de acidente. Então as motocicletas estão sobrecarregando o SUS e não vai dar de nós sermos tratados quando nós precisarmos. Ou nós mudamos a lei do país, ou nós mudamos a maneira
da coisa acontecer, ou todos nós, eu e você, na nossa velhice, e vamos se ferrar. Essa é fato. Outra coisa que tu vai precisar resolver com teus pais, com a sociedade, votando num cara que tem essa preocupação. Senão o país vai quebrar em função dos acidentes de moto. Olha que loucura. Não, eu posso. Na verdade, eu tenho duas vértebras parafusadas, então eu tenho menos elasticidade que a maioria das pessoas. Antigamente eu encostava no chão com tranquilidade. Hoje eu tenho menos elasticidade. O que pode acontecer futuramente é eu ter hérnia de disco em função de 2, 3 vértebras minhas serem parafusadas, né? Já que uma delas se espatifou. Mas eu sou grato, né, cara? Boto meu filho na cacunda, brinco e tal. E o legal é o seguinte, ó, sabe o que meu médico fala quando eu tô com dor de coluna? Vai fazer abdominal. Isso é pra todo mundo, tá? Se teu pai tá com dor na coluna, fala pra ele, vai fazer abdominal. Porque o único remédio pra dor de coluna que existe é abdominal. Porque quando o cara tá com dor de coluna, é porque a força tá indo pro osso, não tá pro músculo. A coluna não é pra te sustentar. O que te sustenta é o teu músculo. Então quando o teu músculo tá enfraquecido, aí quer dizer que tu tá andando com a barriga toda mole. E andando com a barriga toda mole quer dizer que a força do corpo tá na coluna. E entre as vértebras tem um disco gelatinoso chamado disco intervertebral. Quer dizer que esse disco vai começar a ser espremido. Só que entre cada vértebra tem feixes de neurônios saindo dali, né? Os nervos. Concorda comigo? Então se o cara não faz abdominal, em algum momento a coluna dele vai sofrer a consequência desse excesso de força, né? De compressão. E aí lá com 40 anos tá com hérnia de disco e não consegue mais fazer nada da vida. A única maneira de ter uma coluna saudável ao longo da vida é fazendo... Não tem jeito, é bem aquele exercício chato que tu não faz só 3 vezes por semana, tem que ser todo dia. Né? É um saco fazer abdominal, mas é a maneira de continuarmos saudável da coluna, meu querido. E tu vê mesmo quem tem coluna fraturada, aí mesmo ele tem que fazer exercício, né? Então às vezes o cara acha, não pode fazer exercício que eu tô com dor, é o contrário. Às vezes é começar o exercício com um pouquinho de dor, claro que ó, não vai fazer em casa sem ajuda profissional, cara. Somente se tá com dor, entendeu? Tu que é jovem, se não tem dor, tu pode começar a fazer exercício por conta própria. Agora se o cara tá com dor, tem que ter um profissional, um fisioterapeuta pra ajudar, não é beleza? Antes, de repente, de gastar 400 pau no médico fodástico da coluna, faz abdominal. Muito bem. Questão 3 que eu não escutei nada. Ah, não escutei. Um rapaz está dirigindo a velocidade quanto? 30 metros por segundo. Quando acionou o freio e parou em 6 segundos, o que é isso? Tempo, né? 6 segundos, não é isso? Se ele parou, qual é a velocidade final? 0. E ele quer... a aceleração em módulo. Como é que se calcula a aceleração, meus amigos? Delta V sobre delta T. O que é delta V? Final? Final menos inicial. E o delta T eu sei que é 6. Aliás, vou calcular separado para ficar mais elegante. Ó. Vou fazer aqui separado. Ó. Delta V é V menos V0. Velocidade final é 0. A inicial é 6. Delta V deu menos 6 metros por segundo. Menos 6, tudo bem para vocês? Era menos 6 a 36. Não, professor, aqui. Muitíssimo obrigado. Fechou agora? Menos 30 dividido para 6. Menos 5 metros ao quadrado, porque é uma aceleração. Aí o aluno olha e não tem, professor, está errado. Parabéns, a pessoa falou em módulo. Quando a pessoa fala em módulo, ela está dizendo, não me interessa o sinal. Ou seja, é letra B. Então, ó, essa era uma questão legal, porque era só usar a fórmula da velocidade da aceleração da forma mais simples possível. Só substituir os valorizinhos. Só faltou a questão 4? Só faltou a questão 4. Então vamos fazer ela, porque eu não sei, eu estou com a sensação. Assim, eu sinto algo no ar que me diz que vai ter um trabalho de física na última aula. Não sei porquê. Estou com essa sensação. Ah, tá. É aula de artes? Não sei porque, eu acho que a Gisla vai aplicar um trabalho de física. Eu não sei por que está me dando essa sensação. Acho que eu estou claro e evidente hoje. Vou fazer a questão 4. Um bloco de mármore, ou o chão da casa de mármore, né? Está em repouso sobre uma superfície horizontal. Quando um pedreiro começa a arrastá-lo com uma força horizontal constante, que faz sua velocidade variar conforme o gráfico, desprezando-se os atritos e a resistência do ar, pode-se concluir que a aceleração do bloco fornecida pelo pedreiro no instante t igual a 3 segundos vale
Meu Deus, que tranquilo! O gráfico fornece a velocidade com o passar do tempo. Então, se eu quiser saber a aceleração, é só usar a fórmula. Vou usar a fórmula nessa situação mais simples aqui, ó. A aceleração é ΔV sobre... Qual foi a variação de 0 para 6? Qual foi a variação de tempo de 0 até 2? E 6 dividido para 2 na matemática profunda? Meu Deus. 3 metros por segundo ao quadrado. Letra? De barbaridade que faço. Muito bom. Galerinha, ó. A tarefa de vocês é só ler a página... Mas é quando eu queria ter falado de aceleração extrema. não vai trabalhar. É quando vale 3 segundos. É, mas é a mesma sempre. Aceleração é a mesma sempre. Cada segundo aumenta pegar o nome. Ô gente, olha só, é isso que é confuso. Se tu quiser calcular a aceleração dele no tempo 3, tu vai ter que calcular a aceleração de 2 para 3, né? De 2 segundos, qual era a velocidade? E em 3 segundos. Quer dizer que de 6 para 9 variou quanto? 3 metros por segundo em quanto tempo? 1 segundo, a aceleração deu 3. Vamos lá no último minuto, último segundo. De 3 para 4. Qual era a velocidade em 3? E em 4? De 9 para 12? Aumentou 3 metros por segundo em quanto tempo? Quer dizer que do início ao fim a aceleração era a mesma. E era 3 metros por segundo ao quadrado. Por isso que a questão ficou boa. Por isso que a questão ficou boa. Então, ó, a tua tarefa, galera, é só ler. Ó, a tua tarefa é leitura. E aí, se a Guisa resolver fazer um trabalho difícil, que eu não posso fazer nada, né? Que é ela que disse que não vou fazer. Então, ó, tu vai ler página 37, 39 e 40. Ler apenas. 37, 39, saúde e 40. Beleza, galerinha? É só ler, é só ler. O que vai ter? Fala, meu querido.